aquilo que você outorgou a eles, aquilo que você ofereceu, né, a eles como representante. Mas quem manda na parada somos nós, velho. E cobre o seu candidato eleito, cobre a pessoa que vai representar a sua região. Faça o seu papel de cidadão e é claro que no segundo turno a gente se vê novamente aqui na tela da Band. Olha, neste dia 6 de outubro a gente vai falar de novo da violência na abertura do programa. Mais um caso envolvendo roubo, aliás, de grande importância aqui na nossa região, porque os bandidos simplesmente invadiram o hipermercado Extra, que fica ali no cruzamento da rodovia Dom Pedro I, com acesso pela SP-304, que liga, aliás, 340, que liga Campinas a Mogi-mirim, a rodovia Ademar de Barros. Eram entre 10 e 15 criminosos armados, fizeram funcionários reféns e acabaram fugindo com um caminhão carregado de produtos, hein? Um caminhão carregado de produtos. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes também aqui na tela da Band. E já vamos falar também do maníaco da parede. O maníaco da parede continua solto, hein? Continua solto, a polícia ainda não prendeu o maníaco da parede. A ação desse criminoso, esse estuprador, violentador de mulheres, simplesmente tem tirado o sossego e tem amedrontado as mulheres aqui da nossa região. Daqui a pouquinho também nós vamos falar sobre esse caso aqui na tela da Band. Tá comentado? Ô Ney, eu queria ver aquelas imagens que nós mostramos ontem aqui na cobertura especial das eleições, porque eu queria pedir ao nosso o nosso colaborador, você que está nos acompanhando, o nosso telespectador, uma análise fria e sensata a respeito desse tipo de coisa aí. Tem aí as imagens? É o seguinte, o flagrante que a Band mostrou ontem, né, é feito lá na região do Jardim Aurélia, na madrugada de sábado para domingo das eleições. O que é que nós mostramos nesse flagrante? De novo, né, a ação irresponsável, a ação cara de pau de correligionários de políticos, simplesmente transformando a frente de um colégio, o Fabião, né, como o pessoal costuma chamar lá, em uma verdadeira lata de lixo, velho. Olha só o momento em que o sujeito bota a mão para fora e começa a arremessar os santinhos na porta do colégio. Um absurdo, uma caminhonete importada, né, possivelmente na mão aí de um correligionário, né, sei lá, se de repente até do próprio político, né? E o camarada passa em frente ao colégio, ó, jogando o santinho, dispensando ali o retrato, a foto, o número do candidato. Um absurdo, velho, um absurdo. É algo que a gente tem que, eu pelo menos na minha opinião, eu não voto em candidato que suja o colégio. Não vota em candidato que emporcalha a cidade. Porque se ele emporcalha a cidade agora, você imagina o que ele não vai fazer, né, quando ele assumir, quando ele tiver poder outorgado pelas eleições. E esse é o flagrante que o Brasil Urgente mostra para você, um absurdo, um absurdo. Eu gostaria de saber a opinião do senhor e da senhora. O que a senhora e o senhor pensam a respeito desse caso? Que tipo de punição merece esse tipo de gente? Porque hoje o que acontece é o seguinte, o cara é detido, é identificado, mas não fica preso, não acontece quase nada, né? A não ser o incômodo de ter que prestar esclarecimentos na delegacia. Você acha que tinha que criminalizar esse tipo de coisa aí? Você acha que tinha que punir com mais rigor? Tinha que punir, de repente, com o quê? Com a perda de mandato, ser eleito, com a desclassificação nas eleições? Eu, na minha opinião, penso o seguinte, velho, né? Tem que existir rigidez na fiscalização. É porque se o cara está emporcalhando a cidade agora, ele certamente vai fazer besteira depois. Ele não cumpre a regra, isso aí é proibido, mas o cara não cumpre a regra. Não cumpre a regra. Pode acessar as redes sociais, o Facebook, o Twitter e deixar a sua opinião para a gente aqui na tela da Band. O que deveria ser feito nesse caso aí? Que tipo de punição merece, né, o sujeito que faz esse tipo de coisa? Daqui a pouquinho eu vou trazer a participação dos nossos telespectadores aqui na tela da Band. Tá combinado? Vamos tocar o pau aí, porque chegou a primavera. Chegou primeiro com calorão na semana passada, depois a temperatura caiu. O fato é, minha gente, que muita gente mal se recuperou dos problemas no inverno, né? E esses dias agora de primavera, que não estão tão molhados assim, a chuva veio, mas não resolveu muito problema,
né? A falta de umidade aliada principalmente às flores da primavera podem agravar ainda mais as desagradáveis alergias. E você que está aí do outro lado precisa tomar cuidado. Presta atenção na reportagem da Karina Rica. A reportagem está aqui, ó. Olho na notícia. Camila sofre de rinite e sabe que a doença pode se agravar nesta época do ano. A economista tenta tomar todos os cuidados para não sofrer com a alergia. Passar bastante soro fisiológico no nariz, ou fazer inalação, pegar uma bacia com água quente, respirar vapor e antialérgico. Na primavera, as crises de rinite podem piorar por causa da variação de temperatura, da maior dispersão do pólen e do tempo mais seco. A rinite é uma inflamação da mucosa e uma resposta do organismo a alguma substância prejudicial à narina. Os principais sintomas são obstrução nasal, coriza, espirros, sangramento do nariz e uma redução do olfato. O tratamento geralmente é feito com medicação oral ou pelo nariz, mas a prevenção é o melhor remédio. Os casos menos graves podem ser combatidos de maneira simples, com apenas alguns cuidados. A higiene ambiental é fundamental. É limpeza de ar-condicionado, se possível não ter carpete ou um carpete muito bem higienizado, planta que tem pó, tipo samambaia, essas coisas fora de casa, animal doméstico fora de casa. As crises devem ser tratadas para evitar complicações que podem trazer novas doenças. Se o teu nariz não está funcionando bem, normalmente você pode ter uma retenção de catarro a nível de ouvido, mais nas crianças. Você vai dormir de boca aberta, você vai ter faringites ou amidalites mais recorrentes, você vai poder ter a tal da sinusite, conjuntivite, por inflamação do duto que liga o olho no nariz. O otorrino trata de ouvido, nariz e garganta, mas a estrela principal é o nariz. E viu aí, as dicas são dicas simples, né, que você pode tomar. A questão da bacia com água, né, para melhorar a condição do ambiente com mais umidade, são particularmente cuidados que você já tem no inverno, né? Só que esse período agora, a variação de temperatura, nós tivemos dias aqui com temperatura próxima de 30 graus e depois temperatura que caiu a quase 10 graus, né? Então essa variação é uma variação que incomoda demais e pode comprometer a questão das pessoas que são que têm problemas, né? Sofrem com a rinite. Eu, por exemplo, tenho rinite alérgica. É um problema que eu tenho que controlar. E a rinite, rapaz, é um negócio terrível. Terrível. A alergia é um negócio terrível que a gente tem que combater, sempre tomando medidas preventivas acima de tudo. Por falar nisso, eu não falei do tempo ainda. Como é que está o tempo aqui em Campinas? Tem as imagens do céu aqui, Ney? Deixa eu ver as imagens do céu de Campinas, por favor. O céu de Campinas nessa tarde está aqui, olha, céu azul com algumas nuvens, sem perspectiva de chuva. Aliás, deve permanecer assim até o fim da semana, viu? Não tem possibilidade de chuva, não. E voltaram as condições de incêndios. Ó, no centro da tela, depois o Ney mostra pra gente, no centro da tela tem lá, ó, fumaça de um incêndio. É a região do Parque Prado ali, né? Região do Parque Prado. Ah, faça-me o favor, hein? 26 graus de temperatura, umidade relativa do ar já caiu de novo. 18% segundo o CEPAGRE da Unicamp. Cadê a chuva que não vem, velho? Cadê a chuva que não vem? Vou falar nisso lá no Sistema Cantareiro, que chegou a 6% de toda a sua capacidade. Discussão agora para usar o restinho da água que ainda existe, né? De uma segunda reserva técnica na represa do Jaguari. Rapaz, não sei não, hein? Não sei não. A água acabando e as nossas autoridades continuam com esse discurso de que não vai faltar água, de que tem reserva, que estão esperando as chuvas. Aqui na região de Campinas, a gente não viu racionamento, pelo menos em Campinas, né? Nas cidades maiores aqui. Algumas cidades sofrem. Mas e em Campinas? Vai ter, não vai ter racionamento? Porque a questão não é se vai ter ou não vai ter racionamento. A questão é, vai ter ou não vai ter água para abastecer a população? Porque a água está acabando e a chuva não chegou, velho. A chuva não chegou. Deixa eu ver aí, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia apreendeu armas e munição na nossa cidade. É o BAEP, mais uma do BAEP, hein? O Edson Silva traz os detalhes, deixa eu ver as imagens. Ô Edson Silva, isso aí em pleno domingo de eleições, porque a polícia botou para quebrar mesmo nas eleições, hein, Edson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, aí no domingo, dia de eleições, do primeiro turno, a equipe aí do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP,
suspeitou ali de um casal, né, um homem de 37 anos e a mulher de 22, esse casal que entrava numa casa ali no bairro São José. Na residência, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, além de 10 munições aí do mesmo calibre e mais 5 munições de calibre 12, além de drogas. O casal ainda tentou corromper os policiais, aí oferecendo R$ 1.400 e acabou recebendo voz de prisão também por essa tentativa de corrupção, o caso aí de corrupção ativa. Além disso, né, além dessas acusações pelos portes de arma e também pelo tráfico de drogas. O homem que já tinha passagem por tráfico e informou também que esteve preso 3 vezes já por porte de arma, ele que seria armeiro aí de uma organização criminosa. E também a polícia ficou sabendo que ele esteve preso 6 anos, quando teria atuado até como paraquedista na Legião Estrangeira. Aliás, essa atividade, Rodrigo, lhe rendeu o apelido de Al-Qaeda, numa alusão aí à rede terrorista. O casal informou também que pagava R$ 400 por semana para utilizar a casa ali onde morava para comercializar drogas. Os dois foram encaminhados para a 2ª Delegacia Seccional da Polícia Civil e, posteriormente, removidos para cadeias da região. Rodrigo. Olha, é um flagrante importante da polícia, porque tira da rua uma quantidade grande de drogas, né, que abasteceria o crime organizado, tira também armas das mãos dos criminosos. E tem essa suspeita, então, Edson Silva, de que o sujeito poderia ser o responsável por armar essa facção criminosa? Isso está sendo investigado, uma vez que foi uma das primeiras informações levantadas aí pelos policiais militares durante a prisão desse casal, Rodrigo. Você viu o detalhe? Ele disse ter servido como paraquedista na Legião Estrangeira, ficando 6 anos preso e ganhou um apelido aí de Al-Qaeda em alusão à rede terrorista. A coisa pode ser maior ainda, pelo menos a investigação da polícia indica isso. Olha lá, tem munição de calibre 12, um revólver calibre 38 também com munição. Aí tinha um tonel ali, possivelmente, onde essa droga estava escondida, né? E uma certa quantidade de droga, o local que serviria, então, além, né, de moradia para os criminosos, também um espaço usado para manipular a droga que depois era distribuída nos postos de venda aqui da nossa região. Mais uma do BAEP, hein? O Batalhão de Ações Especiais de Polícia botando para quebrar aqui em Campinas. Obrigado, Edson Silva, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Por falar em crime organizado, pode vir comigo aqui, daqui a pouquinho nós vamos mostrar ao vivo aqui na tela da Band. Parece que a polícia encontrou um espaço, né, que serviria como uma espécie de cemitério clandestino, um cemitério do crime organizado, e uma pessoa morta foi encontrada no momento em que estava sendo enterrada, né, por 2 suspeitos que fugiram, dispararam contra guardas municipais. O caso foi registrado em Hortolândia. A suspeita é de que essa pessoa suspeita de estupro, né, tenha sido morta a mando de uma facção criminosa no chamado Tribunal do Crime. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui na tela da Band desse caso ao vivo com a Fernanda Marion. Antes, me dá as informações de Barão Geraldo, porque os moradores foram às ruas para protestar no último sábado contra o corte de árvores na região. Eu gosto muito de Campinas, todo mundo sabe que eu não sou daqui, mas vivo aqui em Campinas há mais de uma década, né? Mas tive uma ligação muito grande com Campinas na minha infância, na minha adolescência. Aqui estive por inúmeras vezes, né, passando férias. E Campinas sempre se destacou, e eu sempre gostei de contar isso para todo mundo, pela quantidade de árvores, né, que a cidade cultivava. Eu digo cultivava porque, infelizmente, o número de árvores vem diminuindo significativamente. A cidade era uma cidade arborizada, né, uma cidade cuja temperatura, em alguns pontos, ficava até amena, porque tinha a presença da árvore. E essas árvores têm diminuído significativamente. Você não vê um plano para resolver o problema da árvore, você não vê um plano para a substituição desses exemplares. Infelizmente, só se vê o quê? Árvore sendo cortada, árvore sendo podada sem necessidade ou de maneira irregular. E mais do que isso, né? Árvore sendo cortada e não sendo reposta. Isso quando não tem árvore abandonada que cai em função do próprio tempo.
E olha, esse